Um cômodo, sem eletricidade, sem água encanada. No inverno, a geada se espalhava pelas paredes internas e 12 irmãos se amontoavam, 3 ou 4 em cada cama. A garota, que um dia construiria um império de 450 milhões de dólares, começou a vida em uma casa tão pequena. A família dela media o amor pelo centímetro quadrado. Dolly Parton nasceu em 19 de janeiro de 1946, em uma cabana de um cômodo às margens do rio Little Pigeon, em Pittman Center, Tennessee. Décadas depois, ela recompraria justamente aquela fazenda em Locust Ridge, restaurando a cabana no final dos anos 1980, como um monumento ao lugar de onde veio e um lembrete silencioso de que o sucesso nunca está distante da luta. Ela não está ali como um palácio, mas como um eco preservado, madeira bruta, uma única lareira e o silêncio da pobreza mantido intacto. 2 décadas depois, ela escolheu uma casa bem diferente, um rancho de 308 metros quadrados em Brentwood, Tennessee, comprado em 1999. Em um bairro de celebridades e CEOs, a casa dela é tranquila, suburbana, até modesta em comparação com o que ela poderia pagar. Um retiro consciente e não uma vitrine. E tem também a Red Top, a propriedade em Sevierville que ela herdou após a morte dos pais em 2003. Construída em 1917, a casa de fazenda, com 3 quartos e 2 banheiros e meio, se estende por 25 hectares com celeiros equipados com eletricidade e até banheiros. Luxos inimagináveis em sua casa de infância. Das janelas, o Lago Douglas se estende como uma tela particular para os moradores locais. Não era só uma propriedade, mas a chance de dizer que possuía parte da história de Dolly. Para ela, era o fechamento de um ciclo, uma ligação com os pais que havia perdido antes de deixá-la ir. Mas mesmo no mercado imobiliário, Dolly nunca se afastou da dualidade de sua vida. Cabines humildes restauradas ao lado de propriedades de milhões de dólares. Cada casa era menos sobre metragem quadrada e mais sobre contar histórias. Elas são cenários em sua apresentação contínua, onde a riqueza nunca apaga completamente a memória. E se as casas dela pareciam um roteiro, a garagem era a mudança de cena mais extravagante. Seu carro mais icônico foi um Cadillac DeVille d'Elegance, de 1997, que ela dirigiu por mais de uma década antes de doá-lo para o Museu de Carros das Estrelas de Hollywood. Os fãs ainda podem entrar e ver sua assinatura gravada nos apoios de braço, um trono que virou relíquia. Quando criança, Dolly caminhava descalça por estradas de terra até a escola. Carros eram algo que outras famílias tinham. Para ela, um Cadillac não era apenas uma compra, era uma correção. Um monumento de metal para tudo o que ela não teve na infância. Mas o verdadeiro veículo de Dolly sempre foi sua voz. 2 de abril de 1973. Minha Casa nas Montanhas do Tennessee foi lançado. Um álbum conceitual inspirado na cabana de sua infância. A capa mostrava a casa modesta de sua família transformada em um artefato público. As músicas pintavam imagens de vagalumes, vinhas de madressilva e varandas rangendo sob o peso dos parentes. Isso não era apenas nostalgia, era Dolly transformando a pobreza em mitologia. Para os fãs, o disco era um portal para uma América que parecia ao mesmo tempo desaparecer e ser eterna. E então veio Jolene. Escrita depois que uma caixa de banco desenvolveu o que Dolly chamou de uma paixão terrível por seu marido, Carl Dean, a música transformou uma ansiedade privada em um dos refrões mais marcantes da música country. Ele simplesmente adorava ir ao banco. Ela riu depois porque ela dava tanta atenção para ele. Mas por trás do humor havia uma ferida, o medo de perder seu parceiro para alguém mais jovem, mais bonita, talvez mais livre. Milhões cantaram juntos sem perceber que estavam entoando o eco da própria insegurança de Dolly. É aqui que o paradoxo vive. Uma mulher vendendo milhões de discos, de pé sob luzes quentes e coberta de strass, ainda estava escrevendo sucessos. A partir da vulnerabilidade, ela não conseguia afastar o deslumbramento e a dor ao mesmo tempo, e essas vulnerabilidades transpareciam na forma como o mundo a via. Carl Dean, o homem com quem ela se casou em 1966, depois de se conhecerem na lavanderia Wishy Washy, em Nashville, 2 anos antes, passou a vida quase totalmente fora dos holofotes. Em 1984, ela riu.
Em entrevistas, muita gente diz que não existe Carl Dean, que ele é só alguém que eu inventei. A invisibilidade dele virou sua presença, e o marido fantasma, invisível, mas constantemente especulado pelos tabloides, perseguia fotos que não existiam. Enquanto Dolly reforçava sua privacidade, a ironia era profunda. Mulher que cresceu em cabanas sem segredos, passou a vida adulta protegendo seu amor com muralhas de ferro. O público a adorava, mas o homem no centro do seu mundo privado permanecia invisível. Quando eles renovaram seus votos em 2016, no 50º aniversário de casamento, não foi um espetáculo televisionado, mas uma promessa privada. Mesmo nas comemorações, o segredo era a regra. E ainda assim, na esfera pública, Dolly estava em todos os lugares. Sua riqueza, seus empreendimentos, seu império iam além da música, chegando ao concreto e ao aço. Em 1986, ela inaugurou a Dollywood em Pigeon Forge, inicialmente com 110 acres, depois expandida para 168. Não era apenas entretenimento, era a maior atração turística paga do Tennessee, atraindo 3 milhões de visitantes por ano. Montanhas russas gritavam, corais gospel cantavam, artesãos vendiam colchas Apalaches, tudo sob o nome de Dolly. Mas novamente o contraste. A garota que antes colhia milho descalça agora era o motor econômico de toda uma região. Um parque nascido da imaginação de uma criança criada sem eletricidade agora era movido por energia suficiente para iluminar uma pequena cidade. Por trás do Dollywood estava uma figura ainda maior, com um patrimônio estimado em 450 milhões de dólares. Os royalties de I Will Always Love You, famosa na voz de Whitney Houston, se acumulavam junto aos lucros do parque temático, vendas de discos e acordos de licenciamento. Para se ter uma ideia, essa fortuna equivale a 136 milhões de exemplares dos livros de bolso que ela um dia distribuiria gratuitamente através de sua biblioteca da imaginação. E é aqui que a ferida se abre ao vento. Dolly e Carl Dean nunca tiveram filhos. Ela admitiu mais tarde que eles aprenderam a aceitar isso, chegando até a ver como uma bênção. O vazio que isso deixou se tornou a semente de outra coisa. Em 1995, ela fundou a Biblioteca da Imaginação, que até 2018 já havia distribuído mais de 176 milhões de livros para crianças em todo o mundo. Uma mulher sem herdeiros construiu o maior programa de doação de livros do mundo. É uma das ironias mais cinematográficas da vida dela. Sem filhos para quem deixar seu império, mas com um legado que talvez dure mais do que ela. Sucessos das paradas, entregues a crianças pequenas, ao redor do mundo em forma de histórias para dormir. Mas riqueza e filantropia não apagam o preço. Cada casa, cada Cadillac, cada livro enviado foi acompanhado pela consciência de que o sucesso tem um preço pessoal. Até hoje a lembrança daquela cabana de um cômodo permanece. Dolly construiu impérios sobre isso, mas nunca se afastou o suficiente para esquecer o som da geada rachando a madeira à noite. E se Dollywood é o espetáculo, o que impressiona não são apenas seus brinquedos ou suas montanhas russas. Imagine isso, 3 milhões de visitantes passando pelos portões todos os anos, suas conversas se misturando ao som das marteladas do ferreiro e ao rugido de uma montanha russa. Mergulhando de 20 andares em algum lugar entre tortas de maçã fritas e quartetos de gospel, o eco do sonho de uma garota das montanhas se transformou em uma economia. Um parque que começou como uma aposta agora é o coração cívico da cidade. O design de som é estrondoso, gritos, violinos, hinos e a voz de Dolly acima de tudo. Mas preste atenção. No meio dessa cacofonia, o silêncio paira, onde Carl Dean não aparecia, onde o riso das crianças nunca foi o dela, onde o passado ainda se recusa a ser suavizado pela fortuna. Essa é a dualidade de Dolly, vento para ferida, espetáculo para silêncio, como a própria Dolly brincou. Custa muito dinheiro para parecer tão barata. É uma frase que ela repete há décadas, meio piada, meio manifesto. Suas perucas, seus paetês, até mesmo suas piadas brincalhonas sobre o próprio busto. Dolly disse que essas escolhas eram parte humor, parte escudo. O brilho virou sua armadura, e a armadura importa quando se é criança. Em Pittman Center não havia armadura. Cabana de um cômodo, irmãos amontoados nas camas, pais lutando para esticar cada centavo.
Esse caos deixou uma cicatriz. Então Dolly constrói mundos, casas, parques, até carros que ela pode comandar. Dollywood não é apenas um parque temático, é ordem. Do jeito dela, o Cadillac não é só um carro, é um trono que ela comanda. Ainda assim, até tronos têm rachaduras. Ao manter Carl Dean invisível, ela protegeu o casamento deles de uma implosão nos tabloides, mas também alimentou rumores que nunca realmente cessaram. Ao transformar a pobreza em música, ela preservou seu passado, mas também o vendeu, transformando dificuldades em marca ao doar milhões de livros. Ela criou crianças que nunca teve, mas também destacou a ausência dos próprios filhos, e talvez essa seja a verdade mais humana do estilo de vida de Dolly. Toda vitória carrega seu próprio eco de perda. Pense nisso. A garota que andava descalça por estradas de terra agora possui Cadillacs revestidos de ouro. A adolescente que cantava de graça em estações de rádio agora comanda a atração mais visitada do Tennessee. A mulher que não podia ter filhos contou histórias de ninar para milhões. O contraste é a história, não o que ela ganhou, mas o que teve que perder para conseguir isso. É fácil congelar Dolly como uma santa de strass, mas o estilo de vida dela é mais estranho e cinematográfico do que a santidade. Ela não vive em uma fortaleza, mas em um rancho suburbano confortável. Ela não exibe seus carros, mas os doa para museus. Ela não ostenta seu casamento, mas deixa o mundo especular até que seu marido morra. O invisível não é apenas a montanha-russa gritando pelo Dollywood. É o silêncio de um rancho em Brentwood, onde uma bilionária vive modestamente. A ausência de filhos que remodelou a alfabetização global, o fantasma de um marido que ficou fora das câmeras por 6 décadas. Então, o que significa viver como Dolly Parton em 2025? Significa habitar o paradoxo. Significa um patrimônio líquido de 450 milhões de dólares. Junto com a lembrança da geada subindo pelas paredes da cabana, significa Cadillacs com apoios de braço autografados, construídos sobre a memória de caminhar por estradas de terra. Significa um império de parque temático nascido de um lugar que antes não tinha encanamento. Significa que a vida dela é menos sobre luxo e mais sobre contraste. O rancho ao lado da cabana, o Cadillac contrastando com os pés descalços, o rugido de Dollywood, contraposto pelo silêncio da ausência de Carl Dean. E nesse contraste está o verdadeiro atrativo. O estilo de vida de Dolly Parton não se resume apenas à riqueza. É sobre transformar feridas em vitórias e aceitar que cada vento ainda carrega o som da sua própria ferida. Essa é a história escondida sob as perucas e os strass. Esse é o preço de construir um império a partir da pobreza. E é isso que faz a vida de Dolly Parton, suas casas, seus carros, seus amores, seu legado, não apenas ricos, mas cinematográficos.